Olá, Teixeirenses. Hoje estamos num sítio um pouco diferente do normal. Estamos no gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, e vamos fazer uma entrevista muito interessante. Ora, antes de tudo, doutora Isilda, poderia contar um pouco sobre si aos nossos espectadores? Bom, o que é que eu tenho para dizer sobre mim? Em primeiro lugar, dar-vos conta, obviamente, que a minha primeira ideia em termos de futuro, o que eu gostava de ser, teria sido médica. Portanto, comecei a estudar medicina, fiz até ao terceiro ano e depois, por várias circunstâncias da vida, acabei por me encaminhar para o ensino. E, portanto, fui professora durante muitos anos. Como é que eu hei de dizer, sou uma pessoa um bocado obstinada em termos de alcançar os objetivos que entendo que devo traçar e que devo atingir. E, de facto, acho que toda a gente em Portimão já me conhece, já sabe como é que eu sou há muitos anos. E, por outro lado, há uma coisa que eu gosto sempre de dizer, eu sou muito clara e muito transparente naquilo que faço e naquilo que digo. Portanto, não finjo, não sou capaz de fingir. Não consigo fingir que gosto de uma pessoa quando não gosto, tal como não consigo fingir que estou bem disposta quando não estou. E, portanto, sou de facto uma pessoa muito transparente, que às vezes reajo um pouco com o coração e, portanto, sou uma mulher normal, digamos assim, um ser humano normal, porque há pessoas que às vezes pensam que os políticos são assim uns enviados especiais. Não somos seres humanos, homens e mulheres, com defeitos, com qualidades, com bons momentos, maus momentos, é isso que nós somos. Pronto, concordo plenamente. E poderia contar como foi a experiência em ser autarca e principalmente em ser Presidente da Câmara Municipal de Portimão também? É a melhor experiência de vida, é o melhor cargo político que nós podemos ter. Pelo menos para mim foi aquele que me deu o maior prazer, porque é um cargo que nos permite estar próximo das pessoas e tomar decisões e fazê-las acontecer. Portanto, nós temos um orçamento, dentro do nosso orçamento, com as aprovações que são necessárias dentro dos órgãos camarários, obviamente podemos fazer a diferença. Nós pensamos em fazer uma escola e podemos fazer acontecer. Nós pensamos fazer um evento e fazemos. Nós pensamos apoiar os nossos jovens, por exemplo, pagando a alimentação nas escolas. E fizemos, e estamos a fazê-lo. Portanto, nós temos um poder de proximidade. Conhecemos as pessoas conhecem-nos, dirigem-se a nós com muita facilidade e, por vezes, a Câmara é a porta a que os cidadãos batem quando têm alguma dificuldade. A maior parte das vezes. Normalmente começam pela junta de freguesia. E se a junta de freguesia não resolver, obviamente vem à Câmara. Mas, de facto, é um trabalho muito, muito interessante. Para mim, é o cargo político mais importante, mais determinante e foi, de facto, o cargo político que foi uma grande conquista do 25 de Abril. E, portanto, ser autarca e ser Presidente de Câmara de Portimão, para mim, foi uma honra, ou tem sido uma enorme honra, porque eu gosto muito de Portimão, gosto muito dos portimonenses. Costumo dizer que aquilo que Portimão tem de melhor são as pessoas, porque são as pessoas que fazem acontecer, são as pessoas que são o motor desta cidade e deste município. E, portanto, ser autarca, para mim, e autarca de Portimão, tem sido uma sedução. Gostei. E poderia contar sobre o Comitê das Regiões Europeias? Porque ouvi um passarinho me contar que faz parte nele. E é presidente de um comitê. Não, de um comitê nada, de uma comissão. De uma comissão. E poderia contar o que é que faz nele, o que é esse Comitê de Regiões Europeias? Bom, então é assim, o Comitê das Regiões Europeias tem representantes dos 27 países da Europa e são, sobretudo, autarcas, presidentes das regiões. Portanto, é de facto o poder autárquico e o poder mais próximo das pessoas que está representado no Comitê das Regiões. Portanto, são as regiões, o seu nome. Aqui nós não temos regiões, só temos duas, que é Açores e Madeira,
e, portanto, são depois as autarquias, obviamente. Ali decide-se tudo. Eu sou, de facto, presidente de uma comissão, a Comissão de Recursos Naturais, que tem agricultura, tem saúde, tem proteção civil, tem pescas, pronto, tem de facto um leque muito vasto de áreas, tem muitas áreas que de facto são determinantes e, na minha perspectiva, importantíssimas no momento que vivemos. E aquilo que nós fazemos ali é, sobretudo, tentar resolver, fazer propostas, quer à Comissão Europeia, quer ao Parlamento Europeu, que permita resolver o problema ou os problemas das regiões. Nós discutimos, por exemplo, neste momento, tenho tido em mãos um dossiê importantíssimo, que é o dossiê da agricultura. Eu sou co-relatora das alterações da Política Agrícola Comum, que é a PAC, pós-2027. Isto significa o quê? Neste momento, toda a gente sabe e tem visto na televisão que tem havido movimentações por toda a Europa dos agricultores pela sua insatisfação relativamente às regras europeias e relativamente aos apoios europeus. E aquilo que nós estamos a fazer é apresentar propostas para ajudar os agricultores a ultrapassar as suas dificuldades e criar, digamos, mais facilidade, por exemplo, para os jovens se iniciarem na agricultura, porque é uma área estruturante, sem alimentos não há vida, naturalmente, e nós temos que estimular também os jovens que só não vão para a agricultura porque, obviamente, acham que economicamente não é viável e depois não têm os apoios que precisam para levar por diante aquilo que é o seu trabalho. Mas tomamos decisões na área da saúde, na área da habitação, que é extremamente importante, tomamos decisões na área da proteção civil, portanto, nós tomamos decisões em todas estas áreas. E neste momento, um dos nossos grandes projetos, ou melhor, projetos não, aquilo que nós pretendemos mesmo é tornar as regiões e os municípios mais resilientes às crises. Porque nós não estamos livres de, a seguir à crise do Covid, podermos ter uma outra crise. E nós temos que tornar as regiões resilientes. Por exemplo, a crise climática, não é? Sim. As alterações climáticas têm trazido inúmeros problemas, desde inundações, incêndios, etc. E, portanto, as regiões têm que estar mais bem preparadas para darem as respostas nas diversas áreas, para ajudarem os seus municípios, porque são eles que nos elegem. E, portanto, o Comitê das Regiões é importantíssimo, é um dos órgãos da União Europeia e, conjuntamente com a Comissão Europeia, conjuntamente com o Parlamento, tentam construir medidas que deem respostas às necessidades dos cidadãos. Ora bem, já que falou no Comitê das Regiões Europeias, falou na Comissão Europeia, qual a importância atribui a essas instituições, o Parlamento Europeu, às instituições europeias, ao dia-a-dia dos jovens portimonenses? É assim, a maior parte daquilo que nos acontece a nós, a todos nós, passa-se e discute-se nos corredores destas instâncias europeias e nos gabinetes das instâncias europeias. E, portanto, ao fim e ao cabo, são abrangidos por tudo. Reparem, vamos, por exemplo, falar da questão do Brexit. Como sabem, a Inglaterra, o Reino Unido, saiu da União Europeia e, neste momento, os jovens, não só os jovens do resto da Europa, perderam a capacidade de ir, por exemplo, para o Reino Unido continuar a estudar, fazer cursos, etc., por causa do Brexit, como também os jovens que vivem no Reino Unido, naturalmente também não têm essa possibilidade de vir para o resto da Europa. Portanto, há ali, digamos, uma intervenção na área da educação, em todas as áreas, se trabalha também na questão de facilitar a vida aos jovens. Isto é, de fazer com que, por exemplo, todos os jovens tenham acesso ao ensino universitário, que ele seja tendencialmente gratuito, e, portanto, tudo
portanto, digamos, as respostas que nós temos para os jovens são maioritariamente construídas também a nível europeu, porque nós falamos muitas vezes em coesão. E o que é isto da coesão? A coesão é fazer com que as respostas dos 27 países e dentro de cada país, nas diversas regiões, seja idêntica para todos. Isto é, nós não podemos querer que Portugal tenha uma região rica e depois outra região ao lado pobre. Não, nós temos que lutar para que as regiões tenham as mesmas condições e as mesmas respostas. E o mesmo se passa ao nível dos países, dos 27 países. Portanto, tudo se joga a nível da Europa. Pois, é muito importante votar, porque vamos ter eleições europeias para o Parlamento Europeu, 9 de junho. Votem, meninos, votem. Então, Obrigada. Obrigada. Porque, de facto, é assim, há uma coisa que o 25 de Abril nos deu, que é a liberdade. E a liberdade para escolhermos quem queremos à frente dos nossos destinos. E, às vezes, as eleições europeias são muito secundarizadas. As pessoas acham que a Europa está lá tão longe, porque é que a gente se vai meter nisto? E as pessoas, de facto, não têm consciência de que praticamente tudo aquilo que nos acontece no dia-a-dia é influenciado pelas decisões que tomam a nível europeu. E, portanto, é importante votar, votem no partido que entenderem, mas votem. É isto que os jovens devem fazer. E os jovens são, de facto, determinantes no futuro, não só da Europa, de Portugal, do Algarve e de Portimão. Os jovens ter nisto. E as pessoas, de facto, não têm consciência de que praticamente tudo aquilo que nos acontece no dia-a-dia é influenciado pelas decisões que tomam a nível europeu. E, portanto, é importante votar, votem no partido que entenderem, mas votem. É isto que os jovens devem fazer. E os jovens são, de facto, determinantes no futuro, não só da Europa, de Portugal, do Algarve e de Portimão. Os jovens são fundamentais. Sem jovens não há futuro. Não há futuro. E por muito que digam que, de facto, os jovens, que se calhar temos uma geração de jovens que vivem muito aliados, não, nós temos jovens que, olha, eu estou agora perante dois jovens com uma capacidade extraordinária e que vos dou os parabéns, obviamente. Nós temos jovens a fazer coisas importantíssimas, na Teixeira Gomes, nas outras escolas, e, portanto, nós temos, de facto, que lutar pelo bem-estar dos jovens, mas, sobretudo, fazer com que eles participem na vida cívica, porque é aí que, de facto, se faz a diferença. É participando ativamente no dia-a-dia, na sua comunidade. E eu, de facto, apelo aos jovens para que não deixem que outros tomem as decisões que eles devem tomar. Pois. Então, falando da importância dos jovens, eu cheguei a ouvir uns rumores que achei um pouco estranhos, de que, para o ano, o Março Jovem acabará. Poderia comentar isso? Se vai acontecer, se não vai acontecer? Como? Eu vou dizer o seguinte, eu não sei se a partir do dia 9 de junho, como sou candidata ao Parlamento Europeu, não sei se a partir do dia 9 de junho continuarei a ser Presidente ou não. Se não for eleita, continuarei a ser Presidente e garanto que haverá Março Jovem. Mas mesmo que seja eleita, eu não acredito que a pessoa que me fica a substituir, que vai assumir o cargo de Presidente, acabe com o Março Jovem. O Março Jovem é uma instituição. É já uma instituição. Faz parte do nosso calendário de eventos e se deixarmos de ter o Março Jovem, vamos deixar de ter também a capacidade de agregar os jovens, de trazer os jovens para junto de nós. Porque isto é fundamental. É com o saber dos jovens e a experiência e a ousadia dos jovens e a experiência dos mais velhos que seremos capazes de construir uma sociedade melhor e um município melhor e um país melhor. E, portanto, eu, na minha perspectiva, nunca ouvi esse comentário e duvido que alguma vez o Março Jovem termine. É muito bom isso que não aconteça. Então, e qual foi o cargo na sua toda a carreira política, aquele que considera o mais importante? E qual foi aquele que lhe deu mais prazer em estar? E porquê? Bom, eu já exerci muitos cargos. E como, aliás, já disse e já referi, eu considero que ser autarca é
o cargo político mais importante. Exatamente por aquilo que eu já enfatizei, que é um cargo de proximidade, portanto estamos próximos das pessoas, nós conhecemos as pessoas, conhecemos os seus problemas e temos a capacidade de dar a resposta que estiver naturalmente ao nosso alcance. Às vezes há respostas que, pela sua dificuldade, sei lá, não é possível ser dada pelas autarquias. Mas quando podemos, e de facto há uma outra coisa que eu também vos queria dizer, que é assim, há uma área que é fundamental, que é o associativismo. E o associativismo é importantíssimo e é elevadíssimo em Portugal. Ontem assinámos aqui 121 contratos-programa com o movimento associativo no montante de quase 3 milhões de euros. E isso vai permitir que, de facto, é por isso que eu gosto de ser Presidente da Câmara, porque vai permitir que esta rede que nós temos do movimento associativo faça com que esta cidade e este município ande mais para a frente. E, portanto, nós precisamos destas pessoas. E é, de facto, a capacidade que nós temos de olhar para aquilo que nos rodeia e escolher e de decidirmos aquilo que entendemos que é melhor naquele momento para a sociedade que temos, para a comunidade que temos. E, portanto, isto, de facto, não se consegue ter em nenhum outro cargo. Se me perguntarem também qual é o que dá mais trabalho e qual é aquele que nos dá mais preocupações, também é este, obviamente, sem qualquer dúvida. Mas, de facto, eu considero que ser autarca não é para quem quer, é para quem tem essa missão. Pois. Para quem sente que isso é uma missão. Porque não há dinheiro que pague, primeiro os ordenados são baixíssimos, e depois não há dinheiro que pague o facto de não termos nem fim de semana, nem, pronto, e férias poucas. De facto, nós estamos quase 365 dias por ano ao serviço da comunidade, porque essa também é a nossa obrigação. Exato. E, prontos, uma pergunta bem off. Alguma vez, na sua carreira política, já teve uma vontade de atirar algo muito pesado à cabeça do seu oponente? Se sim, porquê? Ora, eu estaria a mentir se dissesse que não. Estaria a mentir. E, portanto, como eu disse, e repito novamente, eu sou muito frontal e sou muito clara e transparente. E sobretudo porquê? Porque sinto que às vezes alguns comentários são injustificados e é uma injustiça enorme para quem está aqui a dar o melhor que pode e o melhor que sabe e depois não ver esse reconhecimento. Porque mesmo em política tem que haver regras. Há regras como em tudo na vida. E as pessoas não podem, apesar da liberdade, não se pode dizer tudo o que vem à cabeça. Não pode. Exato. Quer dizer, é também uma questão de respeito para a pessoa que temos na frente. Portanto, se me perguntar se alguma vez já me apeteceu atirar com uma coisa à cabeça de alguém, é verdade. Não me inibo de o dizer. Obviamente que sou democrata, sou educada e, portanto, não o faço, nunca o farei. Tento sempre responder da forma mais educada que posso ter, mas às vezes também me apetece fugir um bocadinho das regras e dizer, ser um bocadinho mais forte. Pois. Também para que as pessoas percebam de que os autarcas não são um saco de boxe. Porque às vezes parece que somos um saco de boxe onde toda a gente quer bater. Mas não é. Porque nós de facto somos humanos, cometemos erros todos os dias. Quanto mais decisões tomarmos, mais erros cometemos, mas se os cometemos é involuntariamente. E portanto, acho que merecemos também o respeito das pessoas. E às vezes há pessoas que de facto não conhecem os limites. E aí eu fico um bocadinho revoltada. Pois, é algo humano também, não é? E tem alguma expectativa ou plano para caso seja eleita deputada do Parlamento Europeu?
Pois, meus meninos, a equipa de marketing está a trabalhar. Nós somos os primeiros a entrevistar a doutora Isilda Gomes enquanto candidata do Parlamento Europeu. Por isso, né? Muito bem. Se tenho alguma expectativa? Sim. É assim, naturalmente que todos nós sabemos que as eleições só sabem os resultados depois da contagem dos votos. Claro. Obviamente. Agora, eu tenho alguma confiança nos portugueses, porque isto é uma eleição nacional, portanto não é uma eleição local, não é? Eu tenho confiança nos portugueses e acredito que os portugueses reconhecem que o Partido Socialista será quem melhor poderá defender os seus interesses na Europa. E, portanto, entendo que aqueles que lá estiveram fizeram um excelente trabalho, agora temos uma lista muito forte e, portanto, acho que de facto temos essa possibilidade de ser reconhecidos pelos portugueses e de termos os votos dos portugueses, que é isso que naturalmente nós esperamos. Prontos. E caso não seja eleita, o que eu considero mais correto de fazer? O que vai fazer? Bom, caso não seja eleita, eu regresso novamente à Câmara. E, portanto, ainda tenho mais 1 ano e 3 meses, sensivelmente, de mandato. Obviamente, cumprirei o meu mandato. Sim. Até ao fim. E depois, não pensei ainda, sinceramente, não pensei. E, portanto, não vou inventar, porque ainda tenho 1 ano e tal para pensar. E também depende de como me sentir quando terminar o mandato. E nessa altura, naturalmente, farei as minhas opções. Prontos. E a última pergunta, a mais polémica de todas. Já estou a tremer. Ananás pertence na pizza? Como? Ananás pertence na pizza? O ananás faz parte da pizza. Se pertence, se é o correto. Eu tenho comido. E tenho comido porque há pizzas que já são de frutos e que são para sobremesa. E, portanto, há pizzas que não é aquela pizza normal que nós comemos, não é? Com os queijos todos e o presunto e o fiambre e o chouriço, etc, não é? Agora, há pizzas já de sobremesa. E essas pizzas têm ananás. E eu gosto, porque é uma sobremesa, obviamente. Na pizza típica, normal, da refeição, não gosto. Porque não... aquele sabor do doce com o queijo e o salgado, realmente eu nunca escolho, nessa situação, nunca escolho uma pizza que tenha ananás. Então prontos, muito obrigado pela entrevista. Agradeço imenso a possibilidade de nós a podermos fazer aqui. E agradeço imenso a disponibilidade, porque como disse, será o Presidente de Câmara com muito tempo. E agora, para vocês, antes de tudo é para dar like neste vídeo, é para seguir o canal, para seguir as redes sociais e também, vocês estão a ver aqui alguns logo? Não, mas ela poderia estar aqui. Por isso, patrocínios, besties, patrocínios. E prontos, isto é tudo. Descendentes e não só. Espero bem que não só.